Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre. Bom, quem me conhece há anos, né? Sabe que a gente não trabalha ou trabalhou só com tecnologia, já fiz de tudo já nessa vida, não tenho vergonha. Distribuir panfleto, é, nossa, é muita coisa que a gente já trabalhou que a gente nem trabalhei em loja de ventiladores, de bebedouros, em locadora de jogos, em lojas de informática. Nossa, já graças a Deus já ralei bastante desde os 13, 14 anos, né? E assim, fotógrafo eu também fazia muitos eventos com, sabe, com o pessoal tirando fotos e tudo mais, cobrando, claro, e trabalho social na igreja, né? Como oferta. Muitas das vezes eu não fazia contrato, era mais um contrato de boca, porque assim, era amigo, conhecido, sabe? Eu não costumava fazer para desconhecido. Fazia sim, mas não era o meu forte nisso daí, né? Tinha também o trabalho de drone, tanto social, tanto comercial, entendeu? Tem vídeos aí na internet feitos pela gente, inclusive na época teve a emissora Globo pediu os direitos autorais falando que era deles, as imagens, e obviamente não era, né? Tenho tudo, né? Eu não, é, Na época eu tinha mais coisas, mas infelizmente foi apagado, né? Então assim, a maioria desses casos a gente não fazia tanto contrato como deveria, né? E também tinha a parte de tecnologia, que há anos trabalho com isso. Desde a época do meu tio Renato, que trabalhava com isso. Inclusive ele me ensinou, deu aula, mas é aquela coisa no fuçômetro, né? A gente fazia desde a época do DOS, formatava aí com disquete, criava arquivo, pasta, formatação. Não tinha essas coisas de YouTube de ensinar. Malemar tinha YouTube, para falar a verdade. É uma guerra danada, uma luta danada. Fazia muito serviço a domicílio, atendia muito a domicílio. É, sabe, nossa, a gente brinca, né? Como que o tempo passa, né? A gente fazia muita parte de tecnologia. Também trabalhamos em loja de utilidades, cinema, em shopping. Nossa, é difícil ser lembrado de tudo, entendeu? Mas assim, a gente aos poucos foi crescendo, né? Foi aprendendo, né? Inclusive a gente já ajudou muitos amigos aí na área aí que precisava de dar uma força, não ligava, só que eu até brincava que eu era o SOS. Quando trazia pra mim é porque realmente eu tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. Aí como eu gostava de desafio, né? Então eu ia para cima, né? Web rádio também na internet, eventos de DJ, tinha esquecido. Já trabalhei em prostíbulo também, muitas festas, eventos grandes com cantores famosos, bandas famosas, algumas artes ainda eu tenho, são aqueles flyers, né, da vida. Então a gente sempre procurou arrumar uma forma de ganhar dinheiro e gravava CD também, embora entre aspas ilegal aí, só que a gente gravava CD personalizado, não era nada de pirataria, a gente copiava de um pro outro, não. Eu quero que você monte CD com tais músicas, eu ia lá, gravava esses CDs. Então, resumindo, a gente sempre dava nossos pulos para poder se virar, entendeu? Se virar conforme dava assim. Tem mais coisas, mas agora eu não estou lembrando, entendeu? Não foi fácil, porque assim, igual trabalhar com evento, com casamentos, essas coisas de DJ, nossa, muito cansativo. Parece que não é gostoso, é isso, é aquilo, mas como na época eu tinha virado arrimo de família, ou seja, o líder de família muito cedo, né? 15, 16 anos, quando meus avós faleceram, minha mãe, infelizmente, uma boa parte sempre foi doente, com depressão, essas coisas. Então eu tive que me virar desde cedo. Assim, eu tinha ajuda, não era assim aquilo que a gente precisava, mas já ajudava, né?
Mas o principal, o grosso é assim, e a gente tinha que se virar para resolver, né? Então a gente sempre aprendeu a lutar, sabe? Fazer tudo sozinho assim. Isso, e na época eu nem ia na igreja, nem tinha conhecido Deus nem nada. Se eu tivesse conhecido antes, meu Deus, seria muito melhor, né? Não digo mais fácil, mas seria muito melhor. Mas enfim. Então assim, a gente já fez de tudo nessa vida, já trabalhamos de bastante coisa e não me vergonho de falar isso não. Só que a gente tem uma certa bagagem, né? Até quando eu entrei no órgão lá da Polícia Federal lá, eu não posso falar como, quando e onde, o que fazia ao certo, é, por sigilo funcional, sigilo lá da polícia, essas coisas, lá é tudo sigiloso. Era para ser pelo menos, né? Embora tenha vazado aí e tal. Então assim, mas pensa no arrependimento que eu tenho, sabe? Eu trabalhei em muitos lugares, nunca tive inimizade com ninguém, procuro sempre, né? Boa vizinhança, até muitas vezes acaba me atrapalhando, né? Entendeu? Mas infelizmente eu me arrependo sim, muito, muito mesmo. Entendeu? Ah, eu estava esquecendo também, dava aulas de informática, tá? Muitas aulas de informática, tanto em escola, particular de informática, em aula na casa da pessoa. Então assim, a gente vai lembrando, né? Então assim, a gente fez bastante coisa já nessa vida. Por isso que é triste a gente, sabe, hoje aos 40 anos, nossa vida praticamente destruída, se não fosse Deus, pensando que a gente nunca tivesse feito nada da vida, entendeu? E detalhe, essas pessoas que armaram isso pra mim sabem da maioria dessas histórias, entendeu? Eles sabem, mas enfim, é isso. Um pouquinho do que eu já fiz da vida, do que eu já trabalhei e o que a gente foi lembrando, né? E também tem a loja virtual, tava esquecendo também. Que desde antes a gente vendia pela internet, tudo mesmo, trabalhando lá. Aí depois, como saí de lá, eu tive que oficializar, né, por conta das leis do Brasil, CNPJ, essas coisas. Aí a gente montou uma loja ali na Boa Vista, infelizmente fomos roubados, a polícia passou na hora e não fez nada, passou na cidade alerta. A gente foi lutando, montou de novo e fomos vendendo pela internet. A gente foi parando os serviços, né, por conta que veio o celular, né, muita gente parou. E fomos muitos para a parte de vendas, né. E hoje, quem sabe, assim, hoje, para você dar um exemplo, se você vende uma televisão, não faz parte de informática, mas é tecnologia. Uma televisão custa 15 mil, dá para vender por 30 mil tranquilamente. É, Imagina os magazines, né? Dá para ganhar um dinheiro em bom, graças a Deus, né? Então, assim, a gente sabia fazer essas coisas. Agora a parte burocrática, a administração a gente foi aprendendo essas coisas, embora na faculdade ensinou também, mas a gente foi aprendendo, assim, parte de computador, essas coisas eu não entendia nada, deixava na mão do computador e ele resolvia, entendeu? E, bom, era isso que eu me lembro, né? Senão depois que eu vou, lembro isso, lembro aquilo, mas isso aí é só por baixo, pessoas me conhecem há anos, sabem que o que eu já fiz e o que eu deixei de fazer, tá bom? Bom, é isso. Até mais, fica com Deus.